Ok, pronto. Pronto. Então, boa tarde a todos, oficialmente. Vamos começar agora a aula de Bioquímica de Fígado de 2021. Lembrando que eu estou sempre atualizando esses assuntos todos, sempre aparece coisa nova, né? E fígado é um órgão muito complexo, né? E a cada dia que se passa, a gente descobre mais e mais funções associadas ao fígado. Ele tem um papel multifuncional e multiregulador, tá? E hoje a gente vai discutir algumas questões. Eu vou tentar frisar para vocês aquilo que vai ser mais importante para a prova, mas eu vou apresentar outras coisas que eu quero que vocês saibam também, tá? Então, quando vocês forem ver a gravação, já sabe, dá uma volta lá e um aprofundamento em determinados pontos. Algumas coisas daqui vocês vão encontrar em livros de fisiologia, outras no livro de bioquímica, e tem coisas que vocês só vão achar em artigo. Então, no final, tem uma partezinha sobre lipoproteínas, que está bem atualizada, não está assim, ultimate super atualizado não, porque aí entrava num nível molecular muito cabuloso. Então, eu peguei assim uma coisa bem atualizada, mas com nível de detalhamento ainda leve, vamos dizer assim. Porque essa parte mais aprofundada deixa para Morfo 4. Não quero nem apresentar isso para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem a figura do hepatócito e, como eu estou falando, essas células, elas têm como um grande diferencial serem muito especializadas em síntese. Claro que todas as células do organismo têm capacidade sintética de sintetizar substâncias, mas a multiplicidade de substâncias que são produzidas e liberadas pelo fígado para controle de outras células no organismo é surpreendente. E a cada dia que passa, mais e mais coisas se descobrem em relação a isso. E, sendo uma célula especializada em síntese, síntese é o quê? É geração, é produção de substâncias, né? Isso implica em fazer ligações químicas. E ligações químicas, obviamente, precisam de energia. Então, essas células, os hepatócitos, são riquíssimas em mitocôndrias, como ocorre com todas as células que têm alta demanda de energia. Que outros, dois tipos, me digam outros dois tipos celulares que também são riquíssimos em mitocôndrias porque têm alta demanda energética, além dos hepatócitos. Bora, gente. Vocês estão me ouvindo? Pode repetir, por favor, professora? Qual parte? Desde o início? Não, a senhora perguntou alguma coisa? Eu perguntei. Eu estou dizendo que os hepatócitos, por serem células especializadas em síntese de substâncias, requerem muita energia, pois para fazer novas substâncias é necessário colocar energia para fazer essas ligações químicas, para poder produzir uma substância. E que por esse motivo, os hepatócitos eram riquíssimos em mitocôndrias, pois vocês se lembram que é a mitocôndria que tem o maior poder de produção energética, né? A produção, geração de ATP em maior quantidade, ela ocorre na mitocôndria com oxidação final de acetil-CoA, lembram? Aí eu estou dizendo que todas as células que têm essa característica, ou seja, alta demanda energética, precisam gastar muita energia, são ricas em mitocôndrias. Aí eu estou perguntando, quais são outros dois tipos, pedindo dois outros exemplos de células que têm a mesma característica, ou seja, alta demanda energética e, portanto, são ricas em mitocôndrias. Células musculares, prof. Isso, célula muscular, porque gasta energia o tempo todo. Secretoras também.
Mas tem uma outra principal zona, que talvez é quem mais trabalha aqui é a célula talvez que mais trabalha no nosso organismo. Quem é? Quem é que manda? Neurônio. Isso. Então, células nervosas e células musculares têm alta demanda energética, gastam muita energia. No caso das células nervosas e no caso dos hepatócitos, por exemplo, esse gasto energético está muito implicado nesta questão sintética. Pois, por exemplo, vocês sabem que na questão de transmissão do impulso nervoso, isso se dá de uma forma neuroquímica, né? Ela vai ter geração de potencial elétrico, tereré, tororó, mas isso tudo está implicado na geração de substâncias, de neurotransmissores. Então, são processos sintéticos. Então, o neurônio ele tem alta capacidade sintética, como o hepatócito também tem. Já a célula muscular, apesar de também ter propriedade de síntese, como eu disse, qualquer célula do organismo tem propriedade de sintetizar substâncias, a alta demanda energética do músculo está muito associada à sua atividade de contração muscular, correto? Então, isso demanda um gasto de energia, por isso elas também são muito ricas, células musculares são muito ricas em mitocôndrias. Além disso, a gente também vai ter um quantitativo alto de retículo endoplasmático liso e rugoso pela mesma razão. Então, a função hepática ela está muito ligada à síntese de proteínas. E dentre essas proteínas, então, para isso a gente tem que ter muito ribossomo, né? Tem que ter lá o retículo. A gente vai ter proteínas glicosiladas, disciplinas, proteínas associadas a lipídios, proteínas associadas a metais. E essas proteínas, que são proteínas conjugadas, vocês se lembram disso? Proteína conjugada é aquela que, além da cadeia polipeptídica, ela tem alguma outra coisa associada a ela. Então, se ela tem um metal, ela é uma metaloproteína. Se ela tem um lipídio, ela é uma lipoproteína. Se ela tem um glicídio, ela é uma glicoproteína. E por aí vai. Ou outras coenzimas, a gente falou no outro dia da vitamina B12, né? Mas várias moléculas orgânicas atuam como coenzimas, estando associadas à proteína. E onde é que ocorre isso? Isso ocorre da seguinte forma: você tem a síntese através da leitura do DNA, transcrição desse DNA, tradução dessa proteína, e depois, no retículo, a gente vai ter o processamento pós-traducional, ou seja, após a tradução de proteínas, essas proteínas que funcionam de forma conjugada, a sua forma nativa é uma de proteína conjugada, você vai ter a associação a um ou mais glicídios, a um ou mais lipídios, a inserção de metal, a inserção de um grupamento orgânico complexo, como o grupamento M, por exemplo, né, para formar citocromos e por aí vai, tá? E, enfim, além dessa superfunção, que já é coisa para caramba, o hepatócito também tem uma função excretora. E que função é essa, gente? Seria a bile? Isso. Então, aqui, ó, a gente vê alguns transportadores chaves. O que são esses transportadores? O que são essas siglas aqui? Que classe de moléculas são essas? Proteína. Isso, proteínas de membrana, tá? Cada uma delas tem uma sigla, geralmente essa sigla está associada à sua função. Depois, vocês tendo curiosidade, vocês podem olhar, tá? Algumas vêm escrito já o ATP, já indicando que tem algum ATP ligado, elas podem funcionar com ATPase, ou ainda ABC. ABCs, proteínas do tipo ABC, são essas de ATP Binding Cassette, que elas também funcionam com ATP, não tem um funcionamento igual,
das ATPases, mas são proteínas dependentes de ATP. Por quê? Porque esses transportes de substâncias que ocorrem entre as membranas que tem nas organelas dentro do hepatócito e de dentro do hepatócito para fora dele, são altamente dependentes dessas proteínas de membrana. Então, hoje também tem cada vez mais a descoberta desses compostos, desses transportadores específicos que vão contribuir para a fisiologia hepática normal, né? E para os processos patológicos também, ok? Então, alguns desses transportadores estão na membrana basolateral, outros estão na região canalicular. E aqui, como o colega já adiantou, várias delas estão associadas à questão da função biliar, que, primariamente, tem a função de emulsificação de lipídios para digestão. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. A gente já falou por alto sobre isso quando falou de pâncreas, mas também vai servir com esta função excretora, e essa função ela não é menos importante do que a função renal. Por quê? Porque há determinados compostos que, por mais que eles sejam modificados pelo próprio fígado, e a gente vai ver isso, aqui, ó, os xenobióticos, quer dizer, quaisquer substâncias consideradas estranhas pelo organismo, serão processadas e modificadas pelo fígado. A gente vai ver isso também. E depois vocês vão aprender isso um pouquinho mais aprofundado em farmacologia, tá? Aquelas que forem modificadas ao ponto de se tornarem filtráveis pelos rins, essas serão encaminhadas para a corrente sanguínea e você vai eliminar na urina. Perfeito. Mas há substâncias que não conseguem ser eliminadas por via renal, seja por questões de carga, seja por questões de tamanho, seja por questões de polaridade, tá? E aí, nessa situação, qual é a via preferencial de excreção? É a via biliar. Pois como a bile vai ser secretada no intestino, na luz intestinal, essas substâncias vão ser eliminadas junto às fezes, tá? E tá aqui, ó, o colesterol. Colesterol é uma substância muito, 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 muito importante no organismo animal, não vou dizer nem só no humano, não, nos animais, o colesterol é uma molécula que deu muito certo, foi selecionada ao longo dos milhares, milhões de anos de evolução, e ela tem um controle muito grande sobre sua produção e sobre sua excreção. O balanço do colesterol no organismo é sinônimo de saúde ou doença, ou seja, quando o balanço está equilibrado, você está saudável. Quando ele está desequilibrado, uma série de problemas podem estar associados a isso, tá? Então, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre tudo isso. Vai falar um pouco sobre bile, vai falar um pouco de xenobióticos, vai falar bastante de colesterol e outros lipídios. E vamos ver aqui, ó. Aqui está um resumão que não, obviamente, não está contemplando todas as funções hepáticas, mas assim, vamos lembrar que o fígado recebe o sangue venoso do intestino pela veia porta, né? Então, tudo que é absorvido do intestino, e vocês tiveram o último caso sobre o intestino, falaram bastante sobre a drenagem, falaram sobre a drenagem linfática, que é importantíssima, e falaram também sobre esta drenagem pela veia porta, e isto é proposital, porque o fígado é um órgão muito forte, muito bem preparado, bioquimicamente falando, para receber toda e qualquer substância estranha, fazer esse reconhecimento e direcionar para onde esta molécula vai, qual será a utilidade dela, quem vai fazer o que com ela. Então, eu gosto muito de usar a analogia da alfândega, né? A alfândega é aquele órgão que tem lá no aeroporto, quando você chega do exterior, você passa pela alfândega
e ele vai ver o que você está trazendo. E dependendo do que você traz, aquilo vai entrar ou não na região. Se qualquer coisa, você nem passa da alfândega, você vai ser metabolizado ali mesmo e vai ser posto para fora, tá? Agora, se você estiver trazendo coisas importantes, coisas necessárias, você vai entrar, às vezes com ou sem modificação, vai receber o carimbo do fígado e, uma vez dentro do país, o país aí no nosso caso é o nosso corpo mesmo, você pode eventualmente voltar a passar pelo fígado, e isso vai acontecer conforme for circulando, e isso vai sendo monitorado. Acontece que, como acontece na alfândega, né? Às vezes, algumas pessoas conseguem driblar a alfândega, algumas pessoas conseguem entrar no país e ficar lá dentro sem sair desse país de volta. E o fato é que tudo aquilo que entra no organismo vai ter que sair de alguma forma. E por isso que tem essa função de recepção e de excreção, né? Então, ou você vai eliminar pela urina, ou você vai eliminar por via biliar. Essas são as duas principais formas de excreção de substância no organismo. Mas a substância tem que sair. Então, se for uma substância que funciona como nutriente, e quais são os 3 principais grupos de nutrientes, ou seja, nutrientes energéticos que a gente tem no nosso organismo? São os carboidratos, simbolizados sempre pela glicose, lembrando que além da glicose a gente vai ter a galactose e a frutose, como carboidratos que podem ser oxidados para a produção de ATP. A gente vai ter os lipídios, lembrando que os lipídios que são preferencialmente oxidados para a produção de energia são os ácidos graxos. E nós vamos ter os aminoácidos. Aminoácidos esses que podem ter essa função energética, ou seja, serem oxidados para a produção de ATP, lembrando que, neste caso, também vai haver a formação de ureia, que vai ser excretada, e a forma de excretar o grupamento nitrogenado, né, que é o grupamento amina, que sai do aminoácido, ou ainda essas substâncias, esses carboidratos, esses lipídios e esses aminoácidos podem ser usados em processos de síntese. Então, no caso dos carboidratos, o excesso de glicose, parte dele vai ser utilizado para quê? Para a reposição das reservas de glicogênio no organismo. Pergunto eu, onde estão essas reservas de glicogênio no corpo? Fígado e músculo. Só? Não, né? A participação. Fígado e músculo têm os maiores reservatórios de glicogênio. Por qual razão? Bom, já esclareço. O músculo, como eu disse já no início dessa aula, tem a alta demanda energética. Então, grandes reservatórios de glicogênio ficam no músculo para uso do músculo, tá? Então, todos os tipos musculares, músculo cardíaco, liso e esquelético, contém grandes quantidades de glicogênio armazenado, glicogênio esse que é reposto após a alimentação, certo? O fígado também tem uma grande reserva de glicogênio, e no fígado, esta reserva de glicogênio se presta à manutenção da glicemia durante o jejum. Preste atenção que essas coisas que eu estou falando e repetindo e falando bem pausadamente, com certeza são assunto de prova, ok? E estou falando porque, sim, isso aí a gente já comentou sobre tudo isso o dia que estudou bioquímica lá no primeiro semestre, tá? Então, isso aqui é meio que uma revisão e uma pontuação, a gente vai esmiuçar mais alguns detalhes daí. Muito bem. Para além desses carboidratos, que podem ser armazenados na forma de glicogênio, lembrando que o glicogênio hepático
se prestará à manutenção da glicemia durante o jejum, vamos lembrar que essa manutenção da glicemia também será dada durante o jejum pela gliconeogênese. O que é a gliconeogênese mesmo? Que a gente estudou quando estudou lá RIM. Vamos lembrar? Geração de nova glicose a partir de compostos não glicídicos, né? Como lactato, etc. Isso, muito bem. O etc., que é o X da questão, são quem? Os aminoácidos glicogênicos. Isso, muito bem. Então, a gente usa muito aminoácido para fazer gliconeogênese durante o jejum, e a gente já tinha aprendido gliconeogênese, aprendeu mais um pouquinho agora quando teve aula de rim, que o fígado produz a maior parte da glicose via gliconeogênese, mas que os rins, né, também tem papel fundamental nessa gliconeogênese para a manutenção da glicemia. Então, o fígado, juntamente com os rins, tem esse papel extremamente importante para a saúde de regulação da glicemia e produção e exportação de glicose para os tecidos extrahepáticos, tá? Vale lembrar que esses aminoácidos que são captados da alimentação, eles se prestam à síntese de novas proteínas, seja para a reposição de proteínas que ficaram envelhecidas e foram degradadas, seja no crescimento para a formação de novas células, seja no crescimento, inclusive muscular, sob aumento da demanda energética, como, por exemplo, no caso de exercício físico aumentado. Então, qualquer aumento de exercício físico vai aumentar a demanda energética e a demanda por aminoácidos, por substrato para a construção de novas proteínas. E essas proteínas, principalmente proteínas musculares, mas não somente as musculares, elas também podem servir como reservatório de aminoácidos para períodos de jejum. Então, sempre que necessário, o organismo, e aí inclua-se o fígado, vai aproveitar esses aminoácidos, às vezes das próprias proteínas do indivíduo, para que essas proteínas sejam degradadas por proteólise, ou seja, quebra por hidrólise, e esses aminoácidos glicogênicos sejam utilizados para gliconeogênese hepática e renal, e os aminoácidos que não são glicogênicos, os cetogênicos, darão origem a acetil-CoA, podendo então ser transformados em corpos cetônicos ou serem oxidados diretamente. E, finalmente, os carboidratos do tipo glicose, parte vai ser convertida em glicogênio, como a gente já comentou, mas a maior parte da glicose excedente, ou seja, aquela que não vai ser utilizada na mesma hora, será armazenada na forma de lipídios. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre lipídios, mais para o finalzinho da aula, focando na produção, lembrando da produção de ácidos graxos, da síntese de ácidos graxos, que ela vai ser dada por esse acetil-CoA, que veio da oxidação da glicose ou ainda dos aminoácidos, e esses ácidos graxos vão se converter em lipídios de reserva, de armazenamento, que são os triglicerídeos, e aí a gente vai falar das lipoproteínas plasmáticas. Então, desde a parte da digestão e depois dessas que são sintetizadas pelo fígado. Então, é o fígado também, não somente o fígado, o intestino também faz lipoproteína, e hoje a gente vai falar sobre isso, mas a maior parte pelo fígado, ok? Como eu já adiantei no primeiro slide, também vamos comentar um pouquinho sobre o metabolismo de xenobióticos. Vocês devem lembrar, xeno, infelizmente, é uma palavra, é um prefixo que tem sido muito utilizado recentemente por essa crescente polarização mundial, né? E xeno quer dizer estrangeiro, estranho.
Então, xenobióticos são substâncias estranhas ao organismo, tá? Quando a gente fala de xenobiótico, geralmente a gente está implicando, por exemplo, em compostos que vêm no alimento sempre de origem ou animal ou vegetal, a gente se alimenta de coisas vivas, de coisas bio. Então, são substâncias que não fazem parte do nosso organismo, mas, eventualmente, podem ser absorvidas via intestinal, podem ser digeridas e podem ser absorvidas por via intestinal. Por quê? Porque, apesar desses transportadores de membrana terem alta especificidade, substâncias que têm características químicas e de tamanho, né, estruturais, de estrutura química e estrutura tridimensional parecidas, podem e são transportadas, às vezes, por um mesmo transportador. Então, elas vão chegar até o fígado e o fígado vai reconhecer isso como xeno, como estranho. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai transformar. Diga. Licença, no caso, Todo. xenobiótico não inclui fármacos? Era aí que eu ia chegar. Aí inclui fármaco, sim, porque xeno também é estranho. E, assim, às vezes o termo parece inapropriado pela questão do bio. Por quê? Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica ela se especializou, ela começou utilizando medicamentos de origem natural, ou seja, extratos de planta, né, óleo de fígado de bacalhau e coisas do gênero. Então, geralmente, se utilizava compostos extraídos da natureza. Com o crescimento da ciência da farmacologia, eles conseguiram isolar quais eram os princípios ativos, ou seja, as substâncias com ação farmacológica desejada, e passaram a sintetizar quimicamente esses compostos que são usados hoje como drogas. Inclusive fazendo modificações importantes, que é o que a gente chama de drug design. Quem não assistiu, assista a aula que está lá no YouTube, no curso de Covid, eu falo um pouquinho sobre isso, que é fazer modificações nas estruturas químicas de forma a ter substâncias mais efetivas no organismo. Então, sim, quando a gente fala de metabolismo de xenobióticos, ou seja, dessas substâncias que vêm nos alimentos, a gente vai incluir também a transformação de fármacos no nosso organismo, tá? Mesmo que eles sejam de origem sintética. Ok? Então, assim, quando você for estudar em farmacologia, provavelmente você vai vai estudar metabolização de drogas. Mas as mesmas enzimas que metabolizam os xenobióticos metabolizam essas drogas, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Ok? Quem foi que perguntou? Ok, Pro, foi eu, Carol. Pronto, sacou, Carol? E, novamente, a partir dessa biotransformação, eles podem ser mandados direto pela árvore biliar ou ainda serem transformados em produtos mais solúveis, mais hidrofílicos, que serão eliminados pelos rins. Outra importantíssima função hepática está envolvendo a síntese de proteínas plasmáticas. Quem são essas proteínas plasmáticas? Quem pode me dizer? Uma importantíssima. Eu só lembro da albumina, professora. Isso, muito bem. O que a albumina faz? Só lembro da albumina, mas não sei o que ela faz. Ela torna solúvel, né? Eu esqueci agora. Eu esqueci. De meio que transportador, né? Isso, muito bem. A albumina é uma proteína globular que tem múltiplos sítios de ligação. O que significa isso? Ela tem várias cavidades na sua estrutura que funcionam como sítios de ligação, inclusive dessas drogas que a gente estava falando que são usadas como fármacos. Praticamente todos os fármacos que a gente conhece se ligam mais ou menos à albumina e são por ela transportados no organismo, tá? Isso é uma forma que o organismo tem de transportar diversas substâncias, inclusive essas substâncias pequenas, justamente para evitar que elas sejam filtradas de cara, certo? Mas essa ligação, ela ocorre e ela deixa de ocorrer. Então, a substância se ligam e em algum momento elas se desligam, né?
Então, por exemplo, se chega uma outra proteína que tem maior afinidade, a substância se desliga da albumina e se liga a outra proteína. Por exemplo, uma proteína de membrana, que é o que acontece com uma droga, por exemplo. E aí, nessa situação, ela vai se ligar num receptor de membrana e induzir a célula a fazer qualquer coisa. Mesma coisa acontece com o quê? Com os hormônios. Com o que mais? Com outras substâncias que são solúveis, vitaminas que precisam ser transportadas. Então, existe uma outra série de proteínas, bem mais específicas. A albumina, ela é uma proteína multi, tá? Como ela tem vários sítios de ligação, diferentes tipos de proteína, de substâncias se ligam a elas. Muitas substâncias lipofílicas, mas também tem sítios para substâncias hidrofílicas, tá? Já outras substâncias, como, por exemplo, alguns hormônios, como é o caso do retinol, como é o caso do hormônio da tireoide, precisam de transportadores mais específicos, tá? E aí, essas proteínas todas são chamadas genericamente de globulinas. Essas globulinas de transporte têm essa função. São proteínas de formato arredondado, são proteínas globulares, onde substâncias específicas se ligam para poder se ter o controle desse transporte e para se evitar que eles sejam transformados novamente pelo fígado e que sejam eliminados pelos rins, tá? Então, essas proteínas, elas trabalham constantemente e, como qualquer proteína, sofrem um processo de envelhecimento. Então, uma outra coisa que é necessária para manter a saúde do corpo é que essas proteínas, uma vez que elas forem ficando desgastadas, ou seja, tendo pequenas alterações de estrutura, elas sejam captadas e degradadas. E um dos principais locais de reciclagem, que é assim que a gente chama de proteínas, em inglês chama turnover, ocorre no fígado. Ou seja, elas são marcadas, é tipo um sapato velho. Ao invés de levar no sapateiro para remendar, isso aí a gente joga fora e faz um novo, né? Então, esse processo de degradação de proteínas vai se dar dessa forma. Essas proteínas vão ser captadas, vão ser digeridas por hidrolases e os aminoácidos vão ser reutilizados para a síntese, tá? E, finalmente, a questão do armazenamento de vitaminas. Então, a gente falou na penúltima aula sobre a vitamina B12. Então, eu cheguei a comentar que a vitamina B12 é uma vitamina, que é a cobalamina, de origem alimentar animal, que caso a gente não faça consumo de nenhum alimento de origem animal, é necessária a suplementação, mas que não é porque você virou vegetariano hoje que o seu suprimento acabou, porque a gente tem um estoque no fígado de vitamina B12. E esse estoque, dependendo de como era o seu consumo de vitamina B12 anteriormente, pode durar de 1 a 2 anos, o que não é recomendável, já que você não tem como ter esse controle absoluto de quanto B12 você tem armazenada. Por isso é sempre necessária a reposição. E as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Essas 4 vitaminas, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Quem são elas? Vitamina D a gente já comentou um pouco mais quando falou na aula de pele, mas vamos falar de ela de novo. E metais. Os metais importantíssimos para síntese das proteínas, como eu falei lá no início, também são armazenados no fígado. Aqui eu ressalto o ferro, o cobre, o manganês, mas a gente tem uma série de outros metais que também são importantes. E, nutricionalmente falando, tanto as vitaminas quanto esses metais, assim como alguns ametais, como é o caso do selênio, são substâncias que nutricionalmente a gente chama de microelementos. Ou seja, eles têm que estar na nossa nutrição, assim como os carboidratos, os lipídios e as proteínas, têm que estar presentes. Na falta desses nutrientes, desses micronutrientes, nós vamos ter problemas, às vezes, gravíssimos de saúde. Não são pequenos, não. Então, a gente precisa de pequeníssimas quantidades, mas na ausência dessa pequeníssima quantidade, teremos problemas de saúde. Por quê?
Porque as proteínas que utilizam essas substâncias como seus cofatores, como sua coenzima, não serão produzidos na ausência de quaisquer uma dessas substâncias. Se for uma vitamina, ou for um metal, ou que seja lá o que for que estiver faltando, aquela proteína não vai ser produzida, e se ela não for produzida, a função dela não vai ocorrer. E como todos os processos estão interligados, esse gráfico aqui ele mostra mais ou menos isso, né? Mostrando aqui só o papel dos aminoácidos. Aminoácido virando nucleotídeo, hormônio, porfirina, etc. Às vezes você deixa de ter uma coenzima que está envolvida no processo aqui no início. Então, nada disso é produzido. Certo? Você tem uma proteína plasmática de transporte. Se ela, por acaso, tem algum grupamento prostético, que é essa substância diferente, associá-la em falta, ela também não vai ser produzida e não vai fazer o transporte daquela substância. Se ela não faz o transporte daquela substância, tudo que está associado a ela não vai ocorrer. Então, por exemplo, se for um hormônio, você vai ter uma disfunção hormonal por conta disso. E por aí vai. Então, como o ferro é armazenado no fígado, ele também tem esse armazenamento que está associado ao catabolismo do grupamento M. Então, não só o catabolismo, como também a produção dessas enzimas à base de ferro, essas proteínas. O que é grupamento M mesmo, gente? Onde é que a gente viu esse M? Seria na hemácia? Hemoglobina. Isso, na hemácia, essa célula tem hemoglobina, que é uma proteína globular que contém um grupamento M. Hemoglobina, especificamente, é a proteína tetramérica que está envolvida no transporte de oxigênio e CO2 no sangue, né? Dentro da hemácia. Mas a gente também vai encontrar esse grupamento M, por exemplo, em todas as substâncias chamadas citocromos. Já lembram dos citocromos? Citocromos, tem vários citocromos no fígado, e a gente tem os citocromos importantíssimos na membrana mitocondrial, que são aqueles que fazem parte da cadeia respiratória. Então, o grupamento M está presente no organismo inteiro, basicamente, né? A hemácia não tem mitocôndria, mas ela está cheia de hemoglobina, então tem grupamento M dentro dela. E as hemácias, as células hemácias, quando elas também se tornam envelhecidas, elas também têm um tempo de vida, que dura uns 4 meses, mais ou menos. Essa hemácia, ela é hemolizada, ela é quebrada, seus componentes, então, vão ser todos reaproveitados. Como ela é rica em hemoglobina, e hemoglobina contém ferro, o ferro, como a gente vai ver, ele altera as propriedades do oxigênio e pode provocar a formação de espécies reativas de oxigênio. A gente vai ver isso também. Então, vários mecanismos são tomados pelo nosso organismo para proteger a gente dos efeitos deletérios desse ferro solto, tá? E nisso envolve o catabolismo, ou seja, o controle dessa alteração, dessa destruição do grupamento M e reaproveitamento desse ferro. Deixa eu ver esse daqui. Então tá lá. Metabolismo de carboidrato, síntese proteica, catabolismo proteico, a síntese da ureia. Como eu falei para vocês, a gente também vai comentar, faz parte do catabolismo de aminoácidos e também vai ocorrer lá no fígado. O metabolismo lipídico, com relação à síntese dos lipídios e das lipoproteínas. A parte de metabolismo de drogas, dos fármacos e do ácidos biliares. Aqui tem alguns marcadores plasmáticos de dano. O que significa isso? Quando a gente tem alterações hepáticas que levem, por exemplo, uma hepatite ou um processo mais avançado de degeneração do fígado, como uma cirrose, quando já ocorre transformação de parênquima hepático em tecido fibroso, vai se dar com extravasamento do conteúdo hepático. Então, várias substâncias
vão aparecer no sangue ou em quantidade aumentada ou quantidade diminuída. Então, se forem substâncias, por exemplo, como a bilirrubina, que é um produto do catabolismo do M, quando você tem lesão hepática, ela vai aumentar no sangue. Significa que ela extravasou o seu conteúdo. A quantidade de glicose no sangue tende a cair e você tende a ter crises hipoglicêmicas. Por quê? Porque, como a gente acabou de comentar, a manutenção da glicemia durante o jejum é altamente dependente do fígado. Então, se o fígado está danificado, ele não vai produzir glicose de forma adequada. A albumina vai ter sua diminuição no sangue quando houver lesão hepática. Por quê? Porque ela é produzida pelo fígado. Então, quando o fígado estiver com dano, vai deixar de produzir albumina. Vai aumentar o tempo de protrombina. E isso por quê? Porque a produção de fatores de coagulação do sangue também vai se dar, que é uma proteína, são proteínas plasmáticas também, vai se dar pelo fígado também, e ao não serem produzidas, isso vai alterar a cascata de coagulação. Vai aumentar a quantidade de amônia no sangue, porque a amônia é que vai ser transformada em ureia, que, consequentemente, vai reduzir no sangue quando houver dano hepático. O colesterol vai aumentar. Ai, gente, eu tô com uma tosse horrível, peraí. Desculpem. Vai aumentar a quantidade de colesterol no sangue, por quê? Porque uma das formas que se tem de regular a quantidade de colesterol no sangue é através da excreção via bile, que vai deixar de ocorrer. Mesma coisa, vai aumentar a quantidade de triglicerídeos, por quê? Porque o metabolismo das lipoproteínas que tem triglicerídeos também vai ser feito pelo fígado. Aumentar o T-meio de uma droga. O que é um T-meio, gente? Isso aqui é T, 1,5, tá? Meia-vida. T-meio, né? Não 1,5. Sim, o que é meia-vida de uma droga? É o tempo necessário para desintegrar metade da quantidade daquela droga. Isso, Desintegrar exatamente. não, esqueci a palavra. A transformar, para sofrer a transformação e ela deixar de ser ativa, é o período de inativação. Como eu disse, tudo aquilo que entra no organismo tem que ser eliminado de alguma forma, né? Se a glicose entra no organismo, como é que ela é eliminada do organismo? Ela é oxidada até CO2 e água e a gente elimina CO2, né? Mesma coisa com ácido gráfico, seja oxidado. Agora, se isso é uma substância outra, que não é um nutriente, por exemplo, ele vai ser oxidado? Vai. Mas esse produto de oxidação vai ser para eliminar via urina, por exemplo, tá? E essa transformação, essa oxidação, ela vai se dar onde? No fígado. Então, enquanto essa substância não sofrer essa transformação química, ela vai continuar atuando pelo organismo. E isso significa que vai aumentar o tempo de ação das drogas. Por isso que, quando você está lidando com um paciente que é patopata, ou seja, ele é portador de uma doença hepática crônica, todo o tratamento farmacológico, toda a terapia farmacológica que é feita com ele tem que ser altamente controlada e individualizada de acordo com o problema daquele sujeito. Por quê? A depender da extensão do dano hepático, a atividade hepática vai estar alterada e isso vai interferir enormemente em toda a farmacocinética e a farmacodinâmica da droga, ou seja, como essa droga vai ser absorvida, transportada, distribuída, excretada, e isso vai fazer com que ela fique mais ou menos tempo, geralmente mais tempo no organismo, o que pode gerar um efeito de superdosagem, que é a overdose. Tá? Quando eu falo aqui de droga, a gente está falando de fármaco, mas o mesmo raciocínio serve para drogas lícitas de recreação, né? Tipo etanol, né? E drogas ilícitas, como psicoativos, etc. E o metabolismo de ácidos biliares, mesma coisa. Os ácidos biliares vão ser sintetizados pelo fígado e quando houver lesão, fizer ruptura, você vai verificar a liberação deles no sangue. Ué, não quer passar. Pronto. Então,
uma das coisas mais importantes no organismo e um dos grandes causadores de tudo quanto é doença que a gente tem no nosso organismo. Claro que assim, a causa original a gente sempre fala, é estresse, né? E estresse, gente, não é só estresse emocional. O estresse emocional é um fator importantíssimo, porque o controle de tudo que ocorre no nosso organismo é central. Então, como as nossas emoções estão diretamente ligadas ao nosso sistema nervoso central, qualquer alteração importante da nossa emoção leva à produção de neurotransmissores que vão alterar toda a sua fisiologia e podem e causam doenças. Mas estresse, gente, é qualquer causa de desbalanço no nosso organismo. Então, frio intenso, calor intenso, fome intensa, qualquer coisa intensa, extremos não são agradáveis para o nosso organismo. Escassez de um determinado nutriente, quaisquer situações adversas, febre, trauma, qualquer estresse que haja para o organismo, vai desbalançar todo o seu organismo e vir a causar problemas. Um dos problemas que a gente tem associado a isso é o aumento do estresse oxidativo. E o que é isso? Nós somos seres consumidores de oxigênio O2. O oxigênio é uma molécula fundamental para a sobrevivência de qualquer ser vivo biológico aeróbico que seja selecionado para isso. Nós nos adaptamos a viver numa atmosfera que tem em torno de 20% de oxigênio no ar, e isso foi um ganho evolutivo muito grande, já que esse oxigênio é uma das principais substâncias que a gente usa como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. É a partir dessa acepção de elétrons lá na cadeia respiratória que a gente consegue fazer a geração de ATP lá na mitocôndria. Lembram? Na F1, F0, ATPase. Esses elétrons vêm da onde? Vêm da glicose, vêm dos ácidos graxos, vêm do aminoácido que foi oxidado. E esses elétrons que vão sendo removidos desses substratos energéticos vão ser transferidos ao final para o oxigênio e com essa transferência é que eu vou conseguir ter força, fazer a força protomotriz para pegar um ADP, ligar o PI e fazer o ATP. Isso é lindo. No entanto, o oxigênio, como molécula, tem seu comportamento particular de ser oxidante. Ele é capaz de oxidar toda e qualquer coisa. Se a gente está falando de 3 componentes, glicose, ácido graxo e aminoácido, que estão no nosso organismo, é de se esperar que o oxigênio possa causar a oxidação de qualquer composto nosso. E, de fato, ele pode. Tá? E, além disso, o oxigênio ele pode sofrer modificações e gerar o que a gente chama de radicais livres, como o radical superóxido, o hidroperoxil, o próprio peróxido de hidrogênio, radical hidroxil singleto, o anhidróxido, que também vai ser radical livre, tudo isso são o que a gente chama de Eros, que tem nada a ver com o Deus do amor, tá? Que é o Deus da destruição, que é espécies reativas de oxigênio. Então, o que a gente chama de radicais livres, na verdade, são essas espécies reativas que, mais do que o próprio oxigênio, O2, tem uma alta atividade oxidante, ou seja, uma vez que eu produzo essa substância, eles são tão reativos que eles reagem com a primeira coisa que é passar pela frente. Então, pode ser uma proteína, pode ser um lipídio, pode ser uma molécula de DNA, pode ser uma molécula de RNA. E uma vez que eles provoquem a oxidação dessas substâncias vão perder sua função. Então, o risco está desde o momento que a gente é vivo. A gente tem oxigênio no nosso organismo, a gente o tempo todo está sujeito à atividade dessas espécies reativas de oxigênio. Por que é que nós damos certo? Porque nós temos uma mega power super extrema proteção antioxidante. E quem é, vamos lá, o basicão da bioquímica, quem é o órgão responsável pela nossa proteção antioxidante?
Quem é? Ih, vocês estão aí ainda? Alô? Alô? Estamos, Cadê professora. você? Não parece. Todo mundo calado, não deixando falar sozinha. Cadê vocês? Quem é o órgão? O que eu falei? Em bioquímica. Toda vez que É a o gente perguntar fígado. quem faz isso. Meu Deus, o É sempre fígado o nem é fígado. assim que se responde. É sempre o fígado, meu irmão. É sempre esse órgão é o cara, pô. Tô falando. O fígado não faz síntese de proteínas. Quem é que faz a proteína? Eu falei assim, ou a resposta é proteína ou a resposta é fígado. Quando eu perguntar quem faz isso, você diga ou proteína ou fígado. A chance de acertar é de 99%. Certo? O fígado é o órgão responsável e quem faz a proteção são proteínas. Que proteínas? Proteínas do sistema antioxidante. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Enzimas antioxidantes. Está aqui, SOD, CAT, GPX. Escrevi o nomezinho delas. Guardem. Superóxido de dismutase, que vai reverter o peróxido de hidrogênio, transformando ele em água. A catalase, que vai em cima do peróxido. A glutationa peroxidase, que vai usar a glutationa, a gente já vai ver. Vitaminas. Olha lá que a gente estava falando das vitaminas. Aqui a gente já começa a falar sobre função delas. Vitaminas A e E têm essa alta capacidade antioxidante, atuando especialmente em lipídios, e vitamina C, mais em substâncias hidrossolúveis. São substâncias capazes de reverter a oxidação, ou seja, ainda que o dano oxidativo ocorra, esta produção antioxidante é capaz de reverter. A glutationa, que é o que está presente na glutationa, a ação da cofator da glutationa peroxidase, tem esse papel importantíssimo. Além disso, carnosina, ácido úrico e, olha aqui que coisa importante, a captação de metais que estejam livres. Lembra que eu falei em relação ao ferro? Que o ferro era capaz de induzir alterações no oxigênio, gerando mais radicais livres? Pois é, não é só o ferro. Outros metais têm essa capacidade e a albumina, nossa amiga, que é produzida pelo fígado, ajuda a captar esses metais e deixar que eles não fiquem livres. Mas a gente tem a transferrina, a gente tem a ferritina, que estoca o ferro, a hemopexina, a aptoglobina, vários. Ó, lembra da aptoglobina que a gente falou no outro dia? Não, a gente falou da aptocorrina, mas também são várias globulinas que têm essa propriedade de captar os metais, porque a presença de metais livres na célula são os maiores fatores de aumento da produção de radicais livres. Então, esse aumento ele pode se dar pela descompartimentalização, ou seja, como esses metais têm essa capacidade tóxica, eles geralmente eles são compartimentados em proteínas e dentro de organelas especiais. Então, se algum problema ocorre, extravasamento desses metais, você pode ter essa sobrecarga dentro da célula ou uma sobrecarga na alimentação, por exemplo. Então, como eu falei, essas substâncias elas têm que estar presentes na dieta, mas elas não podem estar nem em falta, muito menos em excesso. Excesso de metais na alimentação também vai gerar problemas e um dos problemas está associado a isso, tá? Processos inflamatórios, de um modo geral, também vão afetar a produção antioxidante, porque, como a gente vai ver, é o fígado também responsável pela produção de uma série de substâncias que vão mediar a inflamação. Logo, durante o processo inflamatório, o fígado fica sobrecarregado na produção dessas substâncias, e isso interfere, por exemplo, no seu próprio balanço oxidativo, diminuindo a proteção antioxidante e permitindo que aumente a produção de radicais livres. Algumas drogas que afetam o fígado e xenobióticos também, incluindo aqui o álcool e o fumo.
Agentes ambientais, está aí o papel que tem se discutido agora, dos defensivos agrícolas, esses mesmo aí que foram liberados às montanhas, né? Eles causam dano ao fígado e uma das coisas que fazem é exatamente isso. Oxigênio hiperbárico, né? Esse tratamento com oxigênio, que agora, então, está sendo muito utilizado por conta da Covid. Há pessoas que quiseram, por exemplo, Michael Jackson mesmo, uma vez que botou uma câmara dessa na casa dele para se oxigenar para morrer mais velho. Não adiantou nada, coitado, né? Isso acaba, óbvio, se eu boto mais oxigênio dentro do organismo, eu aumento a chance de produção desses radicais. A hiperglicemia, que se observa no diabetes mellitus, também leva a isso, porque a hiperglicemia, dentro dos vários problemas que ela vai causar, leva à glicosilação de proteínas e produtos de glicação reativos, que são esses AGEs. Proteínas que são glicadas, como eles chamam, que geralmente a gente fala glicosilação ou glicação. Significa que a gente tem a adição de glicose a uma proteína. Ela faz uma ligação forte e ela altera a estrutura das proteínas, fazendo com que elas percam sua função. E aí você já sabe, né? Se as proteínas plasmáticas forem glicosiladas, forem glicadas, elas perdem a função e tudo que está associado à função delas vai deixar de funcionar adequadamente. Logo, isso vai gerar um problema em todo o organismo. E também pela via dos poliálcools. Quando a gente tem muita glicose no sangue, ocorre um estímulo para a produção de álcools, que são substâncias produzidas a partir da glicose, como, por exemplo, o sorbitol, que é usado em adoçantes. E isso também vai aumentar a produção de radicais livres. Então, a nossa vida, ela é saudável desde que se tenha uma nutrição adequada, para que esse equilíbrio entre o aumento da produção de radicais livres, que é dado por essas questões, e a redução dos radicais livres, que é dado por essas outras funções, estejam sempre num balanço positivo para a redução. O processo de envelhecimento por si só faz com que todas as funções do organismo elas fiquem reduzidas, inclusive a função hepática. Então, o que ocorre? Por exemplo, a produção de proteínas pelo fígado ela vai ficando reduzida e logo isso aqui vai diminuindo, enquanto essas coisas podem até permanecer iguais. O que vai acontecer? Eu vou ter mais espécies reativas do que a proteção antioxidante. O que vai vir daí? Envelhecimento precoce. Esse é um dos motivos, por exemplo, que drogas em geral, seja o uso de drogas para tratamento de uma doença crônica, seja drogas de uso recreativo, seja consumo de álcool, de fumo, qualquer mau hábito que a gente chama, né? Todas essas coisas levam ao aumento da produção de radicais livres, que às vezes não consegue ser compensada pelo organismo. E isso vai ficando cada vez mais grave com o passar dos anos. Então, aqui está mostrando essa molécula, que é a glutationa. A glutationa é um tripeptídeo, ou seja, ela é produzida a partir de glutamina, cisteína e glicina, ela tem uma ligação peptídica diferente do que se vê nas proteínas em geral, e por esse motivo ela não é hidrolisada. Essa é uma forma de se proteger, tá? Esse grupamento sulfidrila, esse SH que veio da cisteína, né? Cisteína, vocês lembram? O aminoácido contém enxofre. É o responsável por ela se ligar formando um dímero, tá aqui, ó, GSSG, que através de uma ponte de sulfeto. Essa reação de transformação de glutationa livre em dipeptídeo, essa ponte de sulfeto aqui entre os dois monômeros, é muito utilizado na recuperação de moléculas que tenham sido alteradas por espécies reativas de oxigênio. E aquelas enzimas que eu falei, tipo a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, a glutationa redutase também está aqui, elas vão contribuir para a recuperação dessa glutationa, que também é dependente de NADPH. Então, como vocês podem ver, isso também é um processo que gasta energia. Então, proteger o organismo da oxidação é um processo com gasto de energia. Mais uma vez, aí a necessidade de ter muita mitocôndria no fígado.
Aqui está a catalase, transformando a oxigenada em água, que não é reativa. Então, tá lá, superóxido de mutase, a catalase e a glutationa peroxidase, tem aqui as funções de cada uma. Ressalto que manganês e o cobre, que eu falei para vocês que são metais importantes que tem no fígado e são armazenados, essas não são as únicas proteínas, tá, gente? Mas são duas proteínas importantíssimas, pois elas fazem parte do sistema antioxidante, e o manganês e o cobre e o zinco fazem parte dessas enzimas, ou seja, sem esses metais você não consegue produzir essas enzimas. Elas permitem, então, fazer essa proteção contra essas espécies reativas de oxigênio. Aqui embaixo dos slides, depois vocês olhem, eu botei as referências, depois se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre o assunto em um outro momento, tá aqui. Bom, com relação às proteínas plasmáticas que a gente estava comentando, elas geralmente são divididas em 2 grupos, incluindo a própria albumina, e a gente também tem as imunoglobulinas produzidas pelo plasmócito de medula óssea, que fazem parte da resposta imunológica. A albumina, como eu disse, é a principal. Ela faz o transporte de ácidos graxos, da onde? Do tecido adiposo para os tecidos periféricos, inclusive o tecido muscular, mas ela transporta compostos hidrofóbicos em geral, quase todas as drogas, e também transporta bilirrubina. A gente também tem a produção de lipoproteínas, VLDL, LDL e HDL, a gente vai falar sobre elas mais no final da aula, talvez não dê tempo hoje, mas na segunda, sendo que a HDL também é produzida pelo intestino. Os fatores de coagulação, que por isso que a gente viu lá a questão da alteração do tempo de protombina, globulinas alfa e beta do plasma, nessas globulinas aqui, inclua-se todas essas de transporte que eu comentei mais cedo, e o que se chama de proteínas de fase aguda. Proteínas de fase aguda são aquelas que aumentam durante processos inflamatórios e, na prática clínica, elas servem como marcadores de processos inflamatórios. Então, a gente tem vários tipos de proteínas de ligação. A proteína C reativa, que é uma opsonina, inibidores de protease, como a alfa-1 antitripsina e alfa-1 antiquimotripsina. E aqui está mostrando, por exemplo, no caso da proteína C reativa, como ela se altera de acordo com o processo inflamatório. Então, aqui está mostrando o tempo em dias, medindo as concentrações de proteína C reativa no plasma. Preste atenção nisso. Aqui, com um indivíduo que foi operado e teve um desenvolvimento bom, não houve nenhuma intercorrência após cirurgia. E aqui em azul, um outro paciente que, após a cirurgia, desenvolveu uma infecção. Então, acho que fica muito claro para vocês a diferença de como varia a concentração de proteína C reativa no caso de um processo inflamatório causado por uma infecção. Você vê, antes da cirurgia, ela tem um nível baixo, faz-se a cirurgia e a gente observa em ambos os pacientes o quê? Aumenta a proteína C reativa. Por quê? Porque a cirurgia em si é um trauma. E se é trauma, é estresse. E se é estresse, o organismo responde. Tá? Então, o fígado responde dessa forma, aumentando essa quantidade de proteína C reativa, entre outros. Que aqui é um bom marcador. Mas, conforme o indivíduo passa os dias, é o período de recuperação pós-cirurgia, ela volta a reduzir, e aí você tem que, no prazo de mais ou menos 10 dias, a proteína C reativa quase que zerou. No entanto, o indivíduo que estava tendo nenhuma intercorrência, ele contrai uma infecção, e isso faz com que esse nível de proteína C reativa no sangue aumente absurdamente. Então, quando isso ocorre, aqui você vai entrar com uma antibiótico terapia focada nesse problema específico,
e aí você vai ver ela reduzindo, e obviamente o pós-cirúrgico desse indivíduo que sofreu infecção vai ser muito maior do que aquele que não sofreu infecção. É por essa razão que, geralmente, após uma cirurgia, antes mesmo que o indivíduo tenha essa possibilidade, ele já é tratado com antibióticos preventivamente, para evitar que ele contraia a infecção e tenha uma boa recuperação após a cirurgia. Então, tá lá, processos inflamatórios, a gente vai ter, em qualquer parte do organismo, vai ter o aumento de substâncias ligadas à inflamação, produzidos pelas substâncias, pelas células do sangue, principalmente os leucócitos, e essas substâncias vão ser liberadas na corrente sanguínea, entre elas interleucinas 1 e 6 e o fator de necrose tumoral. O fígado tem vários receptores para essas substâncias, e ele vai responder fazendo o quê? Aumentando a proteína C reativa, como a gente já viu, proteína C3, a aptoglobina, amiloide sérica, fibrinogênio e uma série de substâncias que então vão caracterizar o processo inflamatório. Por que que o fígado faz isso? Para ajudar o organismo na recuperação dessa inflamação, tá? Proteínas ligadas ao metabolismo de ferro, não se preocupe, eu botei aqui, ó, que está um caso de um texto, esse artigo está bem bacaninha, mas o que eu quero que vocês foquem aqui é naquela questão que eu tinha falado. O ferro é uma molécula, um átomo muito importante para nosso organismo todo. Em todo o nosso organismo nós temos ferro, mas a gente acabou de ver que o ferro tem que ter um cuidado danado com ele, porque ele pode induzir aumentos da espécie reativa de oxigênio. Mas ele não pode faltar em absoluto. Por quê? Porque caso ele falte, nós teremos problemas graves de saúde. Então, no fígado, a gente tem a ferritina. E esta aqui é a estrutura tridimensional da ferritina. Como vocês podem ver, é uma proteína bastante globular. Então, aqui está o formato arredondado dela. É como se fosse uma bolinha. E aqui no meio dela, tá? Se essa proteína tivesse sido a estrutura dela mostrada com o tamanho real dos átomos, a gente só ia ver uma bolota fechada. Se eu cortar, como se fosse uma laranja, se eu cortar isso aqui no meio da laranja a gente tem aquela partezinha branca, onde reúne aquela pectina dela, tem esse núcleo, uma semente de ferro. Então, ela pode armazenar uma quantidade enorme de átomos, centenas, milhares de átomos de ferro ficam armazenados aqui, que, quando necessário, então ela está aqui representada, ela pode ser acionada para a liberação desses átomos de ferro. Para quê? Para justamente você fazer a composição de proteínas que têm ferro, como o caso da hemoglobina, como o caso dos citocromos, tá? Aqui está mostrando o ascorbato. O ascorbato, para quem não se ligou, é o sal do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, a vitamina C, ela tem um papel fundamental no processo de absorção do ferro da dieta, ok? E também da manutenção deste ferro dentro da célula, tá? Da função. Aqui só está mostrando que o transporte de ferro na corrente sanguínea é mediado por uma outra proteína importantíssima, que é a TF, está escritinho aqui, ó, a transferrina. A transferrina também é uma proteína plasmática, também é produzida pelo fígado, e ela tem o seu receptor específico, que está aqui demonstrado, e aqui ele está explicando que esse transporte, e aí eu vou chamar atenção só para isso, que a gente já falou no outro dia com relação à vitamina B12, esse é um daqueles transportadores que a gente chama de mediador de endocitose, ou seja, uma vez que a proteína se liga, a proteína transportadora ligada ao seu substrato, se liga ao receptor de membrana desse tipo, isso induz a formação de um endossomo com a liberação, olha como é seguro o negócio, do ferro, aqui no caso ferro 3, dentro desse endossomo. E lá ele fica
armazenado até que ele precise ser utilizado, ou então ele vai ser carreado até a ferritina para ficar armazenado lá dentro. Outra importantíssima, a gente já falou do cobre, que está, por exemplo, na superóxido de mutase. A proteína que é importantíssima para o cobre é a ceruloplasmina. E a ceruloplasmina, além que é a estruturinha dela, além dela ser a proteína que é produzida pelo fígado, ela tem ligação com o cobre, ela tem uma atividade sobre o ferro. A oxidação de ferro 2 a ferro 3 é necessária para mobilizar aquele ferro que está estocado. Então, quando há ausência do cobre na dieta do indivíduo, além dele ter afetado a sua proteção antioxidante, porque ele vai ter uma redução na produção de superóxido de mutase, ele também pode desenvolver anemia, porque a anemia ela vai se dar ou pela redução das quantidades de hemoglobina nas hemácias ou pela redução da quantidade de hemácias. E nesse caso, quando há ausência de cobre, não há a ação da redução de cobre, não há a ceruloplasmina, então não vai ocorrer este processo de redução de oxidação do ferro, e você não vai conseguir mobilizar esse ferro para, por exemplo, compor a hemoglobina. E aí você vai ter uma produção insuficiente de hemoglobina, que vai gerar a anemia. No plasma sanguíneo, o cobre que é absorvido na dieta é ligado à albumina, e esse complexo cobre-albumina é captado pelo fígado. Não só o cobre, como outros metais se ligam a metalotioneínas, são chamadas de MTs. Essas proteínas estão distribuídas em todo o fígado, e todos os metais que estão armazenados no fígado se associam a ela, como, por exemplo, o zinco e o cádmio. O cobre é transportado para dentro do hepatócito, para os locais de síntese proteica, por uma chaperonina, e é incorporado à apoceruloplasmina. A gente já falou sobre isso. Toda vez que a gente vem em apo, é que a gente está falando de uma proteína conjugada sem o seu outro elemento. No caso, a ceruloplasmina é uma proteína que contém ferro, que está aqui representada por essas bolinhas azuis, tá vendo? Essa aqui tem, acho que são 6 átomos de cobre. E antes ela é sintetizada como apoceruloplasmina, depois ocorre então essa incorporação do cobre à proteína e ela se torna funcional para exercer sua atividade. Então aqui mesma coisa, aqui também tem um artigo falando mais sobre a ceruloplasmina e de doenças associadas a essa. Vou só chamar a atenção para esta ATPase, que é a ATP7B, é uma proteína de transporte, dependente de ATP, que está envolvida no transporte de cobre, mas de uma série de outros metais também. Então, algumas doenças genéticas associadas à deficiência nesse transportador. Bom, aqui é só para ilustrar, eu esqueci onde é que está, não consigo mais achar referência, vou ficar devendo para vocês, mas é só falando dessa questão do estoque do cobre, quando ele precisa ser utilizado. E aqui mostrando a participação desse ATP7B. Muito bem, como eu comentei também no início da aula, a questão das proteínas serem recicladas. É o que a gente chama de turnover, que a gente traduz como reciclagem. Eu nem sei porque eu ainda deixei turnover. Vou botar aqui, ó. Peraí. A reciclagem
esse processo de reciclagem ele vai ocorrer em várias células, mas, obviamente, a maior parte da reciclagem de proteínas, principalmente das proteínas plasmáticas, se dá no fígado. E esse processo de reciclagem é dependente desta proteína, que é a ubiquitina. A ubiquitina é uma proteína ubíqua, quer dizer, ela se liga a qualquer tipo de proteína do organismo e ela serve como marcador de renovação. Ou seja, toda vez que uma molécula de proteína se torna deformada, a ubiquitina vai ser ligada a ela por um sistema bastante específico, a gente não precisa ver agora. Se tiverem curiosidade, no CEL, no DCEL, tem bem bonitinho esse processo e também no Lehninger. Mas o fato é que, uma vez que a ubiquitina seja ligada à proteína que vai ser demarcada, é um processo que vai ser reciclada, é um processo dependente de ATP e de 3 enzimas, chamadas de E1, E2 e E3. Desta forma, essa proteína poliubiquitinada, ou seja, com uma porção de ubiquitinas ligadas a ela, vai ser encaminhada para um sistema que se chama proteassomo, que é onde a proteína vai sofrer um desenovelamento e vai ser, aos poucos, degradada, sendo liberada a ubiquitina de novo, e vai gerar aminoácidos e peptídeos que vão ser, então, posteriormente, reaproveitados pela própria célula. Então, esse sistema ubiquitina-proteassomo também garante a saúde do organismo. Quaisquer processos que afetem qualquer uma dessas etapas de reciclagem de proteínas também vai vir a gerar doenças, tá? Então, tem algumas doenças, como câncer, por exemplo, que estão associados a defeitos em algum desses processos desta via proteolítica de ubiquitina-proteassomo. Muito bem. A bilirrubina. A bilirrubina, na verdade, o que é? É o produto catabólico do grupamento M. Como eu falei a vocês, o grupamento M vai estar presente na hemoglobina e nos citocromos e outras proteínas que contêm ferro. A função tem essa função de ligação de oxigênio, mas em outros casos está ligado a outros processos de oxirredução. Cerca de 75% de toda a bilirrubina é derivada da hemoglobina. Por quê? Como eu disse, tem outras moléculas que também têm grupamento M e também vai ser catabolizado dessa forma, mas a maior parte vem das hemácias, porque é o quantitativo maior de grupamento M associado dentro do organismo. E essa hemoglobina vem dessas células vermelhas das hemácias senescentes. O que é isso? É velha, né? Então, a hemácia, ela é sintetizada, ela se torna madura, ela exerce sua função de transporte de gases. Passado o prazo lá de 3 meses, 4 meses, ela começa a perder sua capacidade de transporte, ela vai se tornando envelhecida, e aí a célula inteira é marcada para ser reciclada. Então, não só as proteínas isoladamente sofrem esse processo, mas as células também sofrem esse processo. Porque uma célula que esteja, ou uma proteína que não esteja em sua perfeição, vamos dizer assim, molecular, estrutural, ela não funciona adequadamente. Qualquer coisinha que não funciona adequadamente no organismo vai gerar um efeito cascata que redunda numa alteração grave de um tecido inteiro, de um sistema inteiro do órgão como um todo. Então, essas células idosas, vamos dizer assim, elas são fagocitadas pelo sistema que a gente chama de sistema retículo endotelial, que é um sistema formado pelas células mononucleares do baço, da medula óssea e do fígado. Então, todos os dias, adultos normais produzem de 250 a 350 miligramas de bilirrubina no nosso organismo. Essa bilirrubina, então, está sendo aqui mostrada, ela vem numa forma que não é solúvel, vai sofrer várias reações, entre elas a adição de um grupamento glicuronato, aqui está escrito glucuronato, mas isso é uma tradução mal feita do inglês, é glicuronato,
E esse glicuranato, ele é mais hidrossolúvel, então ele pode ser excretado pela célula para que você possa, então, eliminar. A coloração da urina e das fezes é dada por esses metabólitos de bilirrubina. Então, a biliverdina, que é produzida a partir de bilirrubina, é hidrossolúvel. A bilirrubina, então, é sempre metabolizada antes de ser excretada. Ela é transportada no plasma ligada à albumina. Então, ela vai ser esterificada com ácido glicurônico, preferencialmente, mas pode ser com 2 outros açúcares, como a xilose ou a ribose. E ele é secretado por hepatócito dentro do canalículo biliar. Então, na composição da bile, a gente vai ter essa bilirrubina conjugada, que ao chegar no intestino, quando ela é liberada no intestino junto com a bile, vai formar o esterco bilinogênio, que é incolor. Conforme ela vai sendo oxidada, ela forma estercobilina, e essa estercobilina é que vai dar aquela coloração que é natural das fezes saudáveis, que é aquela coloração marrom. Quando o indivíduo tem hepatite, que é uma inflamação, geralmente causada por infecção viral, mas pode ser de outra ordem, pode ser uma hepatite medicamentosa, de qualquer forma. O fígado está com a sua função alterada, imediatamente você vai observar como é feito o quê? A alteração das cores das fezes, que se tornam brancas. E um dos motivos é justamente porque você vai ter uma interrupção na liberação de bile por esta via, então as fezes não vão adquirir a sua coloração, vão ficar com a coloração de quê? Das fibras que sobraram lá na dieta, né? Então vão ficar brancos, feito papel. E, por outro lado, a urina vai se tornar escura. Por quê? Porque esta bile que deveria ser liberada nas fezes vai acabar permanecendo no sangue e sendo eliminada via urina. Então, a urina fica com a cor amarronzada, que eles chamam de cor de Coca-Cola, porque fica bem parecido com aquilo, tá? Então, essas duas alterações, fezes brancas com urina cor de Coca-Cola, são muito características de hepatite. Geralmente é assim que o indivíduo percebe. Antes de qualquer sintoma que ele possa ter, de dor, de febre, mal-estar, indigestão, ele vai perceber a alteração da cor das fezes e a alteração da cor da urina, ao mesmo tempo, indicando que ele está com uma lesão hepática. Como é que se avalia isso? Através daqueles marcadores hepáticos, geralmente das transaminases. Metabolismo de xenobióticos. Então, como eu comentei, a maior parte das drogas é metabolizada pelo fígado, mas não é o único local de metabolização, tá? Em percentuais, eu não vou nem dizer quanto, mas a maior parte vai para o fígado, mas vários outros órgãos também metabolizam as drogas, inclusive as células da pele, dos pulmões, dos intestinos. Então, dependendo da característica físico-química da droga, ela vai ser reconhecida por um sítio especial. Aquele órgão que tiver a capacidade de transformar aquela droga o fará. De qualquer forma, drogas que são absorvidas por via intestinal obrigatoriamente passam pela alfândega, passam pelo fígado. E ao passarem pelo fígado, vão sofrer algum tipo de transformação. E isso é o que a gente chama de mecanismo de primeira passagem, tá? Existem algumas drogas que estão disponíveis no mercado para tratamento de diversas doenças e, nesses casos, algumas drogas são até produzidas na forma de prodroga, ou seja, a forma que é absorvida pelo intestino é a forma inativa. E após a primeira passagem pelo fígado, com as reações de biotransformação, que é essa metabolização dessas drogas, é que ela se torna ativa, tá? Para efeitos didáticos, em geral, vocês vão estudar isso mais detalhadamente em farmacologia, mas para simplificar, as reações que ocorrem no fígado são divididas em reações de fase 1 e de fase 2. Geralmente, a fase 1 é para aumentar a polaridade da droga,
com adição de um grupo polar, ou oxidação, ou hidroxilação, pelas enzimas oxidases do citocromo P450. Então, vocês vão ver que as enzimas envolvidas no metabolismo de drogas, elas sempre são chamadas de CYP, que é justamente desse sistema citocromo oxidase. E olha aqui, novamente, a história do ferro. Citocromo geralmente tem ferro na sua composição. E na fase 2, vamos ter as reações de conjugação, que, como vocês já viram, é um modus operandi do fígado. Ele vai adicionar glicoronato, ele vai adicionar sulfato, ele vai adicionar acetato, metil, e tudo isso é para quê? Para aumentar a hidrofilicidade das drogas. Para quê? Para tornar elas mais filtráveis pelos rins, para que eu possa eliminar essas drogas via urina. De novo, aquelas drogas que não forem capazes de ser eliminadas por via urina, ou serão pela bile. Tá? E aqui está assim, um processo bem simplificado. P450, então, representa essas enzimas CYP, que são dos microssomos, mostrando que essas drogas vão passar por esse processo de oxidação com participação de oxigênio. Muito bem. Então, aqui, falando agora sobre glicídios e aminoácidos, para relembrar as questões de síntese e degradação de glicogênio, fundamentais para a manutenção da glicemia, e a questão da síntese de proteínas e do uso de aminoácidos. Então, a gente já falou aqui bastante sobre isso. Metabolismo hepático, então, aqui está resumido nessas duas figuras. Deixei aqui para lembrar vocês que isso tem no Leninger, que vocês têm aí o livro para poder estudar, certo? Então, a glicose, que vem da alimentação, uma vez que ela venha para o fígado, ela poderá sofrer glicólise até piruvato. Vocês lembram que a glicólise é aquela que quebra ela em dois. E depois, ela entrando aqui, tem um complexo que é piruvato deshidrogenase, vai ser descarboxilado e gerar acetil-CoA, que pode ser oxidado no ciclo do ácido cítrico e ter a geração de ATP. Lembrando aquilo que eu acabei de falar, essas reações de formação de ATP, transporte elétrico, etc., ocorrem na matriz, na membrana interna da mitocôndria. Mas, a depender da necessidade, esse acetil-CoA pode ser utilizado para rotas sintéticas. De quê? De lipídios. Quais? Colesterol e ácidos graxos. Esses ácidos graxos podem ser transformados em triacilglicerol, se o objetivo for armazenamento de energia, então eles vão ser depois transportados para o tecido adiposo, ou pode dar origem a fosfolipídios, seja para a composição de membranas celulares, tanto membrana plasmática quanto as membranas internas das organelas, ou ainda para a produção de alguns sinalizadores que funcionam na forma de fosfolipídios também. Assim como funciona, por exemplo, o diacilglicerol. O diacilglicerol, dependendo do tipo de ácido graxo, também funciona como sinalizador. E outras substâncias que funcionam como sinalizadores da célula. Além disso, a glicose, que sempre que ao entrar vai ser fosforilada, pode ainda, e é utilizada em uma outra via, que é chamada via das pentoses fosfato, cujo um dos objetivos, é formar ribose. Por que é via da pentose? Porque a glicose tem 6 carbonos e a ribose tem 5, tá? Então, a glicose, ela pode ser convertida em ribose e a ribose, por sua vez, pode ser convertida em desoxirribose. Tanto a ribose quanto a desoxirribose são os açúcares fundamentais para a produção dos ribonucleotídeos e os desoxirribonucleotídeos que compõem DNA e RNA.
ok? Então, essa via das pentoses é importantíssima para a produção desses açúcares, ribose e desoxirribose, e também para a geração de NADPH, se vocês já esqueceram, como eu mostrei lá atrás, vai estar envolvido uma série de reações, incluindo a síntese de lipídios e os processos de mediação da proteção antioxidante, tá? Os aminoácidos, por sua vez, eles estão no organismo. Então, as proteínas que estão no fígado ou ainda proteínas que estavam no músculo, elas podem ser proteolizadas e gerar aminoácidos que no fígado vão ser direcionados para os mais diversos fins. Bom, os aminoácidos no fígado podem ser utilizados para a composição de nucleotídeos, para a produção de hormônios e para a produção de porfirinas. Além disso, eles podem ser oxidados e darem origem a piruvato, que pode ser usado para gliconeogênese ou pode ser oxidado. O que é que vai dizer se o piruvato vai tomar esse ou aquele caminho? A necessidade energética. Se eu estou em jejum e eu preciso de glicose, porque a minha glicemia está baixa, a gliconeogênese vai ser estimulada. Se eu estou num estado alimentado repleto de energia, este piruvato vai ser convertido em acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai dar origem a lipídios de armazenamento, tá? Vale lembrar que, para quaisquer processos de oxidação de aminoácidos parcial, seja para gerar glicose, seja para gerar lipídios, o que vai acontecer? A remoção do grupamento amina na forma de amônia, que vai ser dentro do próprio fígado convertida em ureia. O que é ureia? É a forma que eu tenho de excretar nitrogênio no nosso organismo. Não é a única, mas é a principal. Esta ureia, uma vez produzida no fígado, e somente o fígado fará isso, vai ser jogada na corrente sanguínea e filtrada pelos rins. Não é à toa que a ureia é um dos principais metabólitos de excreção que a gente encontra na urina. Então, o metabolismo de jejum, ele é altamente dependente do fígado. Então, como a gente já comentou, nesse momento, há uma necessidade do fígado produzir glicose para mandar para os tecidos extrahepáticos. Além do fígado, os rins também vão contribuir para isso, a gente já comentou na primeira unidade. Esta glicose, ela vai ser enviada para o sangue, as próprias hemácias vão fazer a utilização dessa glicose, mas o cérebro, tecido cerebral, é muito dependente de glicose. Então, essa parte dessa glicose que é mandada pelo fígado, boa parte é aproveitada pelo cérebro. Outra coisa que o fígado vai fazer durante o jejum é produzir corpos cetônicos, que a gente também teve aula lá quando falou de rim. E o que são esses corpos cetônicos? Para relembrar, subprodutos da oxidação dos ácidos graxos, da beta-oxidação. Então, durante o jejum, todo o metabolismo do fígado vai estar voltado para produzir glicose e exportar para os outros tecidos. Da onde ele vai produzir esta glicose? Principalmente a partir de aminoácidos, tanto do próprio fígado quanto aqueles que foram deslocados do tecido muscular. Então, esta oxidação parcial dos aminoácidos em piruvato vai gerar um pouquinho de energia que vai ser utilizada. Um pouquinho não, mas vai gerar energia através de NADH, que vai ser utilizado pelo fígado. E, a partir de piruvato, eu não posso mais produzir energia, porque esse piruvato vai ser usado para fazer glicose. A glicose não vai ser usada, porque vai ser exportada. Então, a principal fonte de energia do fígado durante o jejum vai ser justamente os ácidos graxos, que vão ser convertidos em corpos cetônicos, porque
ela não vai conseguir fazer ciclo de Krebs nessa situação de jejum, pois aqueles que vão compor o ciclo de Krebs, que é o piruvato sendo convertido em oxalacetato, não vai estar disponível. Então, essas duas substâncias vão ser produzidas e liberadas pelo fígado no jejum, tanto a glicose quanto os corpos cetônicos. E como haverá de ser o estímulo do fígado para fazer isso? Através do glucagon. A gente viu na aula passada que o pâncreas é um ótimo sensor da glicemia e que as produções de hormônios nas ilhotas de Langer, nas ilhotas pancreáticas, são dependentes da glicemia. Quando a glicemia está elevada, a gente vai produzir insulina. Quando a gente tem a redução da glicemia, as quantidades de glucagon aumentam no sangue. O glucagon se liga a seus receptores, estimulando esse processo e inibindo os outros que são contrários. Só para lembrar o quanto o cérebro é altamente dependente de glicose, o que a gente vê? Que conforme a gente vai tendo uma redução da glicemia, vamos tendo sintomas neurológicos dos sutis até os graves, né? Que podem gerar até dano permanente. Letargia, convulsão, coma, sudorese, tremor, tudo isso é sintoma central. E vale lembrar também que quantidades de glicemia abaixo de 50 mais ou menos, você vai ter um grande aumento de adrenalina e de cortisol no organismo. De novo, dois hormônios que são liberados em situação de estresse. Então, aqui o estresse qual é? É a hipoglicemia. De novo, essas figuras também estão no Leninger e essas informações de revisão estão lá também. Então, novamente aqui, só para recordar, glicose e corpos cetônicos sendo exportados, o uso de ácidos graxos gerando acetil-CoA, que vai ser usado para a produção de corpos cetônicos. Os aminoácidos sendo utilizados para fazer glicose e o grupamento amina sendo convertido em amônia e em ureia para ser transportada e excretada. Bom, lembrar de novo também que os corpos cetônicos são beta-hidroxibutirato, acetacetato e acetona. Então, essas três substâncias são produzidas fisiologicamente durante o jejum. E as quantidades dessas substâncias serão tão maiores quanto maior for o tempo de jejum, ok? Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando de 0 a 40 dias de jejum, ou seja, jejum absoluto. E a gente observa que a glicemia, ela cai rapidamente, né? Cerca de 1/5 da glicemia, da concentração glicêmica, cai em torno de até 2 dias. E nesse período é quando se esgota a reserva de glicogênio. E a partir desse momento, toda a glicemia do indivíduo é mantida exclusivamente pela gliconeogênese. Por quê? Porque o glicogênio acabou. Reparem que, ao longo dos dias de jejum, ela vai reduzindo cada vez mais até atingir um patamar aceitável para o organismo, que é em torno de 3,5 milimolar, que dá mais ou menos em torno de 50 e poucos miligramas por 100 mililitros. Nesta situação, o indivíduo está extremamente fraco e chegando a uma faixa perigosa, onde ele pode ter danos neurológicos. Ao mesmo tempo, o que a gente vai verificar? O aumento da concentração de corpos cetônicos, principalmente de beta-hidroxibutirato, que aumenta em 6 vezes sua concentração no sangue, e atinge um patamar onde ele se torna mais ou menos estável. Nessa situação, cada vez mais vai se depender também do fígado, dos rins, para aumentar a gliconeogênese renal. E o fato que após 7 dias, mais ou menos,
ou seja, uma semana de jejum completo, a gliconeogênese renal ela se torna mais pronunciada, tá? E em parte por conta dessa alta de corpos cetônicos no sangue. Ao mesmo tempo, a gente também vê aumentar de acetato, que também é um corpo cetônico, e de acetona. Lembrando que a acetona, ela não é metabolizada pelo organismo, ao contrário de acetato e beta-hidroxibutirato, que são utilizados pelos tecidos extrahepáticos, que são capazes de consumir e produzir energia. A acetona liberada no sangue, ela é exalada na sua forma inalterada na respiração. Então, uma coisa que se percebe também é, passados dias em jejum, você vai ver o hálito cetônico e o cheiro na pele do indivíduo sendo liberado. Muito bem. Vamos dar uma pausinha, 5 minutinhos para um cafezinho e a gente pega pelo menos mais meia horinha aí. Talvez mais um pouquinho. Pode ser? Tranquilo, Pode ser, professor. Pode ser. Dá uma pausa. Para a gravação um minutinho, depois a gente volta. São 5h31, daqui a 5 minutinhos. Tá bom? Alguém consegue parar a gravação?